É, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, lembrando sempre que estamos no livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. E o capítulo de hoje, muito oportuno para os dias que estamos vivendo. Agradeço a compreensão de todos, porque por falta de um tempo maior, em 30, 40, uma hora, isso não importa, importa que a gente tem que adequar aquilo que a gente pode, dentro das nossas limitações, aquilo que a gente apresenta. Então eu peço a você que dê uma olhadinha no capítulo 11, Pensamentos e Enfermidades, que Joana de Ângeles sempre prevalecerá a opinião dela, e a do nosso querido Allan Kardec na doutrina espírita. Vamos começar o nosso estudo de hoje, porque ele é bem interessante mesmo. E é claro que a gente teve que adequar um pouco mais, isto é, reduzir um pouco mais, e às vezes fica assim, parecendo que ela está dando uma ordem imperiosa, ela está nos convidando à reflexão. Olha só, Albert Einstein, de laboriosas existências e exaustivas conquistas, declarou: o amor é a quinta força do universo. O amor é de essência divina. O amor é de essência divina. Eu peço licença para lembrar a você que todas as palavras são de Joana. Quando eu destaco em vermelho, é que eu gostaria de fazer uma ênfase maior, como esta aqui. Quando eu tiver alguma fotografia da internet ou alguma fotogravura com alguma mensagem, eu vou dizer: isso aqui é da internet, está gratuitamente disponível. Então, vamos repetir. O amor é de essência divina, emite ondas de paz que envolve tudo e todos que alcança. Energia básica do espírito, o amor, que é a essência divina, é a alma da vida, finalidade plena a ser alcançada durante a existência. Então, a finalidade plena é alcançar o amor, que é de essência divina. Numa outra palavra, o amor crístico. A ausência do amor no ser humano dá a dimensão do estado evolutivo em que se encontra e responde pela sua agressividade e ambições desvairadas. Então, a Joana afirma que a ausência do amor traz, ou ainda permanece o indivíduo naquela fase mais primeira da agressividade. E a presença do amor faz com que o indivíduo, então, fique menos agressivo e tenha cada vez mais lucidez. O conhecimento moral, chispa divina, amplia, potencializa, domina a casa mental e proporciona pensamentos nobres. Vale repetir: o conhecimento moral, chispa divina, amplia, potencializa, domina a casa mental e proporciona pensamentos nobres. O pensamento é a emissão a que aspira o espírito. Que frase belíssima! O pensamento é a emissão a que aspira o espírito co-criador que cria algo em conjunto no cosmos. O cultivo dos pensamentos éticos, edificantes, proporciona saúde, harmonia orgânica. Que interessante! Joana afirma: o cultivo dos pensamentos éticos, edificantes, proporciona saúde, harmonia orgânica. Esta fotografia está disponível na internet e ela alude às cenas do filme Nosso Lar, direção de Wagner de Assis, de 2010. E veja por que eu resolvi associar esta figura à frase de Joana: o inverso proporciona transtornos da emoção, distúrbios fisiológicos e desvios psicóticos. É preciso lembrar que quando André Luiz chega socorrido do umbral, a colônia Nosso Lar, lá nas câmaras de retificação, André Luiz recebe passes e ele então é tratado perispiritualmente pelas sequelas que traz da conduta indevida, do uso exagerado de algumas substâncias que ele fazia uso. É bom dar uma olhada no livro Nosso Lar. O filme também mostra muito bem.
Repetindo, o cultivo dos pensamentos éticos, edificantes, proporciona saúde, harmonia orgânica. O inverso proporciona transtornos da emoção. Tá aqui por quê? Distúrbios fisiológicos e desvios psicóticos. As somatizações são inevitáveis, porque não existe uma fronteira entre a mente e o corpo. A psiconeuroendocrinoimunologia, a psiconeuroendocrinoimunologia atesta esta realidade por experienciar uma existência feliz ou desventurada. Então, quando Joana de Ângeles alude que todos aqueles, as nossas sinapses, as ligações neuroniais se comportam refletindo a emoção ou pensamento do espírito, ela está nos advertindo para que tenhamos consciência de que, por sermos imortais, isto é, vivemos antes do berço, preexistimos ao berço e sobreviveremos ao túmulo. O corpo morre, o espírito prossegue. Ele é imortal. Joana está nos convidando a uma reflexão profunda para entendermos o quanto o corpo reflete aquilo que vai do espírito. E agora uma pesquisa minha, por isso que está em destaque neste quadrado. Psiconeuroendocrinoimunologia é o campo voltado para a inter-relação entre o cérebro, o comportamento e o sistema autoimune, o sistema imune. Veja que isto aqui é uma informação científica. Depois eu vou dizer a fonte, mas vou repetir. Psiconeuroendocrinoimunologia trata ou estuda o campo voltado para a inter-relação entre o cérebro, o comportamento e o sistema imune. Estudos neuropsicológicos, neuroanatômicos e psicossociais têm demonstrado o seu papel no aumento ou na diminuição das respostas imunoalérgicas. E de onde é isto? Do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde, que é o BIREME, ligado à Organização Mundial de Saúde e à Organização Pan-Americana de Saúde. E aqui estão as logomarcas para mostrar que nós fizemos uma pesquisa, pedimos ajuda a Débora para que a gente pudesse trazer esta informação correta. Então, esta informação ela está avalizada pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde e pela BIREME. E o que é a BIREME? Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. Psiconeuroendocrinoimunologia é o campo voltado para a inter-relação entre o cérebro, o comportamento e o sistema imune. Estudos neuropsicológicos, neuroanatômicos e psicossociais têm demonstrado o seu papel no aumento ou na diminuição das imunoalergias. E aqui uma fotogravura que está também disponível na internet, que é assim. Quando nós temos mais depressão, estamos com mais dopamina. Quando nós estamos amando, nós temos a dopamina, a serotonina, a oxitocina lá em cima. E logo em seguida, quando nós nos entristecemos, nós voltamos a um estado, infelizmente, também não muito legal. Então, aqui, nós temos apenas uma fotogravura para ilustrar o que nós estudamos anteriormente. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós estamos felizes, ela demonstra cientificamente. Agora, ansiedade, quando tem muita dopamina. Quando estamos em depressão, então temos muito mais dopamina. E quando estamos amando, bem, felizes, nós temos a dopamina, a serotonina e a oxitocina, todas lá em altos níveis. É apenas uma contribuição por curiosidade. Mas isto aqui é muito importante para nós. Nós vamos agora fazer uma lembrança ao capítulo 3 do livro Seja Feliz, porque lá,
Joana de Ângeles nos afirma: a instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora, degeneração celular. A dualidade mente-corpo é indissociável no ser, no corpo. Vamos repetir. A instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora, a degeneração celular. A dualidade mente-corpo é indissociável ao ser no corpo. Isto é uma lembrança do capítulo 3, Seja Feliz Hoje. E ainda continua Joana nos advertindo muito firmemente. A mágoa, o ódio, o rancor, a sensualidade, o erotismo, o ciúme, a vingança, as condutas alienantes culminam em enfermidades de etiologia muito complexas e de terapêutica de difícil eficácia. Por isso que Jesus nos ensinou: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, para que a gente possa se manter diante das tentações, diante dos apelidos, diante da pandemia, diante de tudo que a gente lê ou não gosta ou desagrada, diante de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente vive. Joana nos convoca a uma atitude de prece e de vigilância, como nos ensinou Jesus. A mente dispara o gatilho e o seu conteúdo vibratório, quando negativo, de ressentimento, ira, inveja, ciúme, vingança, desarmonizará o sistema imunológico, instalando doenças. As glândulas endócrinas produzem hormônios compatíveis com a onda vibratória, ampliando o distúrbio. Então, olha o que acontece da neurociência, das nossas próprias reações emocionais para o corpo físico. A causa central de todas as aflições, arquivada no perispírito, modelo organizador biológico, isto aqui de Joana. Perispírito, ela fala lá no livro, modelo organizador biológico, apenas rompe as delicadas barreiras enérgicas que envolvem os órgãos. As condutas devidas passadas, necessitadas de reparação, facilitam as circunstâncias para os resgates e correções morais. Nas doenças, a necessidade de purificação dos males praticados, mesclados às circunstâncias ambientais. Então, nós estamos inseridos no mundo. Precisamos não colocar a mão lá no bico de Bunsen, ou então naquela ponta lá do fogão, porque vai queimar. Não adianta nos expormos irresponsavelmente ao vírus, porque nós vamos nos contagiar. Podemos, pela graça da misericórdia divina, como está explicado no livro do ano passado para este ano, no rumo do mundo de regeneração, a espiritualidade pode minorar as consequências, pode aliviar, tornar simplesmente leve, ou simplesmente o corpo está preparado para ser não sintomático, isto é, a pessoa nem sabe que é portadora do vírus e convida o outro, pelo Covid-19, a se tornar, então, infelizmente, portador daquele vírus e passar por aquelas situações. É por isso que a gente não deve extrapolar o bom senso. Deveremos sempre estar atento às recomendações da saúde pública para que a gente possa estar tranquilos para onde formos, aonde formos, com muito cuidado nas aglomerações e tudo que a saúde pública tem nos ensinado. Precisamos vigiar e orar. Vamos repetir. As condutas de vidas passadas são facilitadoras para que aconteçam os resgates e as correções morais. Nas doenças, a necessidade de purificação dos males praticados, mesclado às circunstâncias ambientais. E aqui, uma frase
belíssima de Joana, que apresentamos essa sugestão de fotografia disponível na internet, sempre próprias de cada qual, assim como os sentimentos e as emoções morais. Jesus irradiava a luz, e todos aqueles que praticavam o bem. Disse, e eu vi isso em vários biógrafos de Chico Xavier, que no início da década de 70 vieram cientistas da NASA estudar o fenômeno Chico Xavier, logo depois do pinga-fogo. E alguém teve a curiosidade de medir aquela vibração que partia do Chico Xavier. E era uma vibração tão impressionante que vários metros eles percebiam com aparelhos sensíveis à irradiação de prece de Chico Xavier. É impressionante isso. Para uma existência saudável, é indispensável o pensamento gentil e nobre. Então, para tudo existe remédio. Para doenças kármicas, não kármicas, para o Covid, para o mau humor, para os convites à nossa vigilância, para aqueles que nos pregam desprevenidos, alguma peça, alguma palavra insensata. Problema dele. É impressionante que eu continuo assistindo as palestras de Divaldo pela internet. E ele diz assim: não tenha inimigos. Se você ainda não é amado por alguém, você não pode evitar, mas você pode construir a amizade para que você não faça inimigos em ninguém. Então, conduta como ensina o Evangelho, de amor, de compaixão e caridade. Vamos repetir. Para uma existência saudável, é indispensável o pensamento gentil e nobre, que irá conectar seus órgãos físicos para contribuírem em favor da harmonia e da alegria de viver. Então, são as sinapses, os neurotransmissores, provando que o bom humor, a prece, a alegria de viver, o otimismo, a emoção positiva, o pensamento positivo, mesmo que não tenha compreensão de religião alguma, mas a pessoa positiva e a pessoa fervorosa, ela pode modificar, buscar a autocura, e se for do merecimento, Deus permitindo, ela vai se autocurar. Saúde integral. Olha que equação maravilhosa que propõe Joana de Ângeles. Auto-amor. Então, eu não permito que ninguém me magoe. Não permito, mesmo que ele esteja me provocando. Respeito próprio, mas si profundo. Este si é uma proposta que nos traz Joana de Ângeles, mostrando que existe um caminho de volta para Deus dentro da criatura humana. Ela alude a um pensamento budista de mais de 1.500 anos, o caminho para dentro, no Namastê. O meu Deus saúda o teu Deus, o meu Deus interior saúda o teu Deus interior em paz e harmonia. Namastê. Então ela fala que este caminho de volta tem uma figura para nós, os estudiosos aqui do Ocidente, foi proposto por Carl Gustav Jung. É o si, a convivência íntima, o caminho de volta para Deus. Então, Joana de Ângeles diz que saúde integral é igual a alto amor, mais respeito próprio, mais si profundo. E aqui mais uma figura que eu sugiro a você que está disponível na internet. A frase é de Joana. Toda doença é sinalização de que algo não está bem no presente, que se deve encontrar a causa moral da problemática. Analisa os teus pensamentos serenamente, sem autoacusações, sem desespero, sem aflição. É aquilo que Jesus falou: conhece-te a ti mesmo. E ele dizia: o oráculo já te ensinou, mas acrescento: a verdade vos libertará. Analisa os teus pensamentos serenamente, sem autoacusações, nem desculpismos, essas justificativas falsas que muito comprazem aos renitentes no erro. Ser simples e desataviado, nada esperes além dos teus méritos. Se não fores compensado quanto gostarias, não transformes a frustração em amargura.
em ciúme ou em ressentimento. Continua reconhecendo o teu valor sem autoelogios falsos e fúteis. E eu achei que essa figura compreendia bem, aludia bem o exemplo que Joana está nos trazendo. É preciso que a gente faça o autoconhecimento e a nossa autoamorização, não permitindo que o outro nos aflige, nos tire a paz. E ela diz assim: continua reconhecendo o teu valor, porque todos temos os nossos valores. Todos somos importantes para Deus. E o que nós conquistamos, o bem que podemos praticar, já dizia Francisco Cândido Xavier, o bem que praticamos em qualquer lugar é nosso advogado para o bem em qualquer parte. Continuemos. Consciente de teus limites, aumenta a tua capacidade de serviço com amor e aguarda a bênção do tempo. Deixa o tempo passar, o outro vai amadurecer, nem que seja pela dor. Tens o dever de libertar-te dos pensamentos viciosos, seja de quem for, nossos próprios ou de outrem, das queixas inócuas e das reclamações constantes. E olha que interessante, eu gostei tanto desta figura, acho ela muito interessante para nós. Uma criança que fica acendendo a luz das boas ideias. É a figura, mas a frase é de Joana. Não existem exceções nas leis de Deus. E não seria o teu caso algo especial, credor de retificação? Todos nós merecemos e precisamos nos autocorrigir numa deferência absurda e, a minha opinião, de um privilégio que não existe. O sofrimento é processo educativo para a alma. Deves aceitá-lo com paz, porque a prova logo passa e não as existem intermináveis, graças a Deus. O orgulho que te maltrata e enferma é mecanismo de defesa de existências remotas e martírio pessoal. Que visão profunda! Como dizia o nosso querido Jorge Andréa, é como se um bisturi nos cortasse por dentro, colocando toda a nossa grafologia, o nosso mapa mental, como desnudasse a cada um de nós. Joana realmente é muito oportuna nessas afirmações. O sofrimento é processo educativo para a alma. Se algo nos magoa, nos maltrata, que a gente reconheça, mas que combata. Porque devemos aceitar aquele processo de sofrimento em paz, com paz, porque a prova logo passa e não as existem intermináveis, graças a Deus. O orgulho que nos maltrata e nos enferma é mecanismo de defesa de vidas passadas e nosso próprio martírio pessoal. E essa figura eu achei tão própria. A dor é a ausência do amor que cobre a multidão de pecados. Me permita, o amor cobre a multidão de pecados. Jesus ensinava isso. Veja como Joana é poética. O amor cobre a multidão de pecados. A dor, a ausência do amor, porque o amor é o que cobre a multidão de pecados. Isto é, luariza os teus padecimentos e renova-te com o apoio da consciência. O estado mórbido atrai espíritos trapaceiros e malfeitores, que te confundirão os sentimentos até perderes o rumo e te deixares arrastar pelos artifícios perversos. Renova-te sempre, crescendo interiormente a cada experiência, sem recairdes em agravos contra a vida. Esquece a tua denominada forma de ser e aceita a recomendada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí tem todas as leis e todos os profetas. E Jesus ainda acrescentou: além disso, se viverdes assim,
buscarás o reino de Deus dentro de ti. O encontrarás. O teu pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. Os indivíduos saudáveis, quando aceitam as suas provas, estimulam o sistema endócrino e a imunidade às bactérias, aos vírus e aos outros micro-organismos perniciosos. Eu vou repetir, porque a Joana não é minha opinião, é o que ela fala. Vou repetir. Os indivíduos saudáveis, quando aceitam as suas provas, estimulam o sistema endócrino e a imunidade às bactérias, aos vírus e a outros micro-organismos perniciosos. Então, estimula o nosso sistema de defesa, estimula, aumenta progressivamente conforme a nossa alegria de viver. Diante das expiações redentoras, as marcas no corpo, após a jornada, serão substituídas por fontes de luz inapagável na alegria do espírito imortal. Estuda teu comportamento mental. Vale repetir. Estuda teu comportamento mental. Não para não desencadeares provações que se encontram assinaladas, mas podem ser superadas através das ações enobrecidas que te entregues no pensamento, a fonte de energia edificante e vida saudável. E olha que coisa linda! Eu achei esta frase do Chico maravilhosa. E quando achei a frase do Chico ligada a alguém que é budista, achei mais belo ainda. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Olha que interessante. Recorre à oração nas situações penosas e a ponto de fracassares, que te vinculará ao Pai Criador. Pensa na luz e banhar-te-ás de claridades. Na escuridão, as ciladas serão contínuas. Olha que coisa linda esta fotografia que está disponível na internet. Pensa na luz e banhar-te-ás de claridades. Jesus, pensando e amando, prossegue até hoje como o exemplo máximo de plenitude e de saúde integral. Desta forma, nós encerramos o nosso estudo, mas eu peço licença para reafirmar: de Joana não é meu. Jesus, pensando e amando, prossegue até hoje como exemplo máximo de plenitude e de saúde integral. E muito obrigado. Convido